Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês a leitura do profeta Ageu. Ele escreveu apenas 2 capítulos. Ageu não tem nenhuma ambiguidade, nenhuma segunda intenção ao escrever a sua mensagem, mas nós vamos ver, é claro, que quando Ageu fala sobre a reconstrução do templo do Senhor, a mensagem dele tem 2 aplicações. Uma momentânea para aquele povo a quem ele falava imediatamente e outro em relação à construção da igreja, o estabelecimento da igreja. E nós queremos refletir com vocês nesse livro que foi escrito num contexto pós-exílico, bem depois dos últimos profetas, Sofonias. Nós lemos nessa semana, qual mais? A gente leu Amós, Naum, Abacuque. Esses foram profetas que viveram antes, durante o período dos reis de Judá. Já Ageu viveu depois, praticamente no final dos 70 anos do exílio do povo de Judá na terra da Babilônia. Tanto que ele viveu durante o período do reinado de Dario. Dario foi aquele rei que teve que lançar Daniel na cova dos leões, mesmo contra sua vontade, viu o milagre de Deus protegendo Daniel naquela cova dos leões. Então foi nesse contexto, já no final do período do exílio babilônico, que Ageu viveu e ele profetizou, principalmente entregando a sua mensagem ao governador de Jerusalém, que era chamado Zorobabel, e ao sumo sacerdote de Jerusalém naquela época, que era chamado Josué. Imagine ou relembre que essa Jerusalém não era a Jerusalém gloriosa da época do rei Davi, da época de Salomão, ou mesmo disputada como é nos nossos dias de hoje. Essa Jerusalém, para quem Ageu vai direcionar a sua palavra, era uma cidade abandonada, destruída pelos babilônios. O templo havia sido completamente destruído, não havia sacrifícios diários, Jerusalém estava em ruínas. Então o profeta vai enviar essa mensagem que ele recebeu do Senhor a Zorobabel e a Josué, justamente para os encorajar a restaurar o templo, prometendo que Deus estaria com eles e lhes daria toda a provisão necessária. É o profeta Ageu que diz, da parte do Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. E ele também diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, ou a glória do segundo templo seria maior do que a do antigo. O que significam essas palavras? É sobre isso que eu e a Rafa queremos refletir com você hoje, com a leitura de Ageu, e também queremos orar pelas nossas famílias. Sim, Pai, muito obrigado. Obrigado por esse novo dia. Obrigado por essa nova manhã. Obrigada, Pai, que o Senhor sempre tem renovo, transformação, amém, restauração, reconstrução sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essa nova leitura, Pai, a leitura desse profeta Ageu, desse novo livro da Bíblia, e pedimos: fale conosco, traga as Tuas revelações, os Teus ensinamentos, e eu peço em especial nesse dia, traga esperança, Pai, amém, esperança a todo aquele que estiver declarando essa palavra, essa esperança, Pai, que o Senhor é o Deus que restitui, amém, o Deus que restaura, o Deus que renova. Não há nada, Pai, que esteja talvez abalado, destruído, que o Senhor não pode, Pai, fortalecer, restaurar, dar vida e renovo. Então, em nome de Jesus, consagramos a Ti essa nova leitura, consagramos a Ti esse novo dia e pedimos, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, são apenas 2 capítulos curtos e começa dizendo assim, Ageu, capítulo 1. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa ou o templo do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa ou templo continua destruído? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem.
vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor e o seu Deus enviara, e o povo temeu ao Senhor. É tão lindo quando o profeta declara a palavra de Deus, a verdade de Deus, e o povo dá ouvido ao profeta. Tantas vezes nessa leitura que nós já estamos fazendo há alguns dias, há alguns meses, sobre os profetas, muitas vezes os profetas falavam e o povo não aceitava. O povo aceitava só as palavras boas que talvez falsos profetas estavam falando. E nós vimos como aconteceu em Nínive, quando Jonas falou e o povo se arrependeu. E aqui Ageu também deu essa palavra e o povo recebeu a palavra. Como é lindo ver quando Deus fala e nós podemos ouvir, discernir e obedecer à voz dele. Sim, o profeta Ageu estava direcionando as suas palavras a uma nova geração, não aquela geração que foi levada ao exílio de Judá para a Babilônia, mas aos seus filhos. Essa era a promessa de Deus, que depois de 70 anos, como o profeta Jeremias claramente anunciou, o Senhor iria trazer o povo de volta. Então esse é o momento que está se aproximando e o Senhor se alegra, como a Rafa disse, porque o povo dessa vez crê na palavra de Deus. O povo teme a Deus diante das palavras anunciadas da parte do Senhor pelo profeta Ageu aos líderes de Judá. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta palavra do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o governador de Judá, e de Josué, filho de Jeozadaque, que era o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Isso foi no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ou seja, no 2º ano do reinado de Dario, ainda no 6º mês, tanto o profeta Ageu anunciou a palavra, como eles já se organizaram, prepararam os materiais que eles tinham disponíveis e começaram o trabalho. E assim diz Ageu capítulo 2. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esta casa no seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é nada com o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes quantas vezes na Bíblia Deus encoraja o povo, falando coragem, seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Então muitas vezes na nossa vida nós estamos vendo as coisas diferente do que nós desejamos, mas quando Deus libera uma palavra e Ele está conosco, Ele fala coragem. Muitas vezes nós precisamos de coragem para avançar, não se baseando no nosso próprio entendimento, no nosso pensamento, nas nossas fraquezas, mas na força de Deus, na presença de Deus nas nossas vidas
e na bênção daquilo que ele vai fazer. Então ele diz coragem. E Deus continua falando ao povo: esta é a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenha medo. E segue dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui talvez seja o centro da mensagem que Ageu tinha a entregar a esses líderes de Judá, quando ele diz, da parte do Senhor, dentro de pouco tempo. E essa é a perspectiva do tempo do Senhor. Por isso nós chamamos a sua atenção para entender que tanto essa palavra profética teria um cumprimento imediato naquela geração, como também no futuro, por ocasião do estabelecimento da igreja, feita tanto de judeus como de gentios. A igreja é a casa de Deus, o templo do Deus vivo. Diz: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejado de todas as nações. Aqui falando de Jesus como o Messias e o Salvador de todos os povos. E o Senhor promete: encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Era claro que o Senhor estava chamando o povo a deixar de lado os seus próprios negócios para trabalhar na reconstrução do templo do Senhor, de modo que o remanescente de Judá pudesse retornar do exílio da Babilônia. Essa era a restauração da sorte deles. Como diz o Salmo 127, 128, quando eles voltariam como se um sonho estivesse acontecendo. Depois de tanta saudade da sua terra, poder voltar àquele local ao redor de Jerusalém, inclusive tendo o templo, onde eles poderiam se encontrar para adorar o Senhor e cumprir as suas leis, conforme a lei do Senhor através de Moisés a eles. Mas Deus não estava primariamente ou principalmente falando sobre aquele templo físico que seria restaurado, mas sim sobre a igreja que seria estabelecida após o Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado e pessoas de vários povos, línguas e nações se reuniram para assim se tornar essa comunidade dos crentes em Jesus, que é a igreja. Nada a ver com templos construídos por mãos de homens, como Isaías 66 diz: o Senhor criou todas as coisas, como ele poderia habitar em uma casa? Em Atos capítulo 7, Estevão, no seu último discurso, relembra essas palavras do profeta Isaías, de que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Nada pode conter a glória dele, mas Deus escolheu habitar no meio do seu povo. O apóstolo Paulo também prega sobre isso quando ele está em Atenas, em Atos capítulo 17, ele repete isso na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, quando ele diz: estou escrevendo essas instruções para que as pessoas saibam como se comportar na casa de Deus. Aí ele explica o que é a casa de Deus, como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E Ageu 2, depois então de profetizar essa restauração do templo físico em Jerusalém, mas profetizando sobre a vinda da igreja, que não tem a ver com edifícios, mas sim com o grupo dos crentes, ele conclui a palavra com bênçãos, mesmo para o povo impuro. Vamos concluir essa leitura então, Ageu 2, 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com elas tocar em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou: declara o Senhor, assim é este povo e esta nação diante de mim. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor?
Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, encontrava apenas 10. Quando alguém ia ao alagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com pragas, fungos e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados e reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Então Deus dando essa palavra de esperança, de restauração, de reconstrução ao povo. E continua, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Sim, que texto lindo. Nós queremos concluir orando por você e pela sua família e a certeza de que nós somos convidados hoje para sermos parte da Igreja do Deus Vivo, a coluna, fundamento da verdade. Assim como Zorobabel e Josué, cada um de nós temos um papel importante. Vamos orar juntos? Sim. Nós te damos graças, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor leal e todas as suas promessas que nos encorajam, que nos lembram de que o Senhor é Jeová Jirê, do Senhor é todo ouro e toda prata. E quando nós escolhemos caminhar pela fé na Tua palavra, o Senhor está conosco, nos diz coragem, nos diz para não temermos, porque o Senhor estará conosco e nos dará sucesso em toda boa obra. Obrigado, Pai, pelas Tuas boas promessas, pelos Teus planos para conosco e nossas famílias. Eu e a Rafa entregamos ao Senhor cada motivo de oração, cada causa e ação de graças que são entregues ao Senhor e pedimos que o Senhor complete a boa obra que o Senhor tem começado em nossas vidas e em nossas famílias. Declaramos paz e a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores. Sobre cada pessoa que ora conosco agora e suas famílias, nós os abençoamos e entregamos ao Senhor as nossas causas, nossos motivos de oração com a nossa gratidão. Recebe, te louvamos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito, muito abençoado. Nós amamos vocês. Bom dia aí para todos vocês que estão ligadinhos ao vivo e estarão ao longo desse dia. Vamos manter firmes. E essa palavra de Ageu é tão linda que traz essa esperança de Deus estar conosco, de Deus nos ajudar na reconstrução. E ainda assim, como nós lemos nesse último capítulo, que não estava tendo mais plantação, não tinha vinha, não tinha figueira, Deus é aquele que iria dar esse start para começar e renovar, transformar, trazer vida aonde tinha destruição e morte. Então, que nós possamos receber dessa vida que flui de Deus, que Deus pode restaurar, restituir e reconstruir aquilo que parece destruído e sem esperança. Assim então, que seja. Deus abençoe seu dia. Amém. E vamos juntos. Amanhã a gente retorna para ler o novo profeta. Sim, Deus abençoe a sua família. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Nós amamos vocês.